Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. E hoje, continuando o capítulo 10, que nos fala sobre bem-aventurados os misericordiosos, o item 15, que fala sobre o perdão. Já na semana passada, a senhora Viviane já falou uma parte e hoje continuamos. E nessa parte nos fala sobre Tomé. Tomé, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus, né? Todos sabem, todos conhecem que ele foi escolhido pelo nosso mestre para fazer parte desses 12 homens que depois continuaram a mensagem de Jesus. Em algumas passagens bíblicas, ele era chamado de Dídimo, que significa gêmeo. E a história de Tomé também está registrada nos 4 evangelhos do Novo Testamento, além de também ele ter sido mencionado no livro de Atos, ao lado dos demais apóstolos. No Evangelho de João é que encontramos as melhores informações sobre quem foi Tomé. Tomé, ele aparece no Evangelho como sendo alguém de extremos. De um lado, ele demonstrava pessimismo e, de outro lado, uma enorme devoção a Deus, ao Senhor. Tomé, ele tinha uma visão lógica, cética, analítica e inquiridora. Ele sempre estava, muitas vezes, maioria das vezes, dúvidas. E também o texto depois vai esclarecer as dúvidas dele. Era leal, honesto, corajoso, reverenciava o mestre em toda a grandeza desse espírito puro de Jesus. A personalidade, o caráter de Jesus, ele sempre reverenciava, sempre estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Amoroso, mas justo e correto. Firme, sem ser obstinado. Calmo, mas não indiferente. Ele estava atento a tudo. Forte e, ao mesmo tempo, doce, tranquilo, sereno. Só que ele tinha essa parte aí que ele, uma hora ele acreditava, outra hora ele era, até comentaram que ele era um apóstolo descrente, mas era pelas atitudes dele. O Divaldo Franco fala que ele, comparando-nos com Tomé,
Nós temos a força, temos fé, temos coragem, quando tudo está bem. Quando nada nos incomoda. Mas qualquer coisa que vira o copo, que a gente tem problemas na família, tem problemas na sociedade, tem problemas muitas vezes com a saúde, porque a gente extrapola, a gente faz assim, que estoura assim de repente. É o extremo de nós também. E outras vezes estamos adorando a Deus, louvando. E por que isso? Ainda por causa da nossa inferioridade. Estamos engatinhando, como se diz, nesse caminho que nos leva ao Senhor, que nos leva ao Pai. Estou treinando para acertar, para fazer as coisas certas. É um treinamento todos os dias, né? É difícil, porque nós estamos aqui na Terra como uma escola, a Terra é um hospital, e principalmente é para nós cumprir com os nossos deveres. Temos nossos propósitos feitos antes de reencarnar, como já falei na doutrinária anterior, mas se esquece. Parece que quando a gente cai aqui na Terra, muita coisa cai no esquecimento. E daí é um problema. Então, a psicografia do apóstolo Paulo, Lyon, 1861. Tomé era dado de um momento para outro com certas dúvidas. Como eu falei, né, já falei. O que castigava o seu caráter e não deixava de lhe trazer certos aborrecimentos. Porque ele tinha muitas dúvidas. Admirava 2 profetas. Quem será? Elias e Eliseu. Todos recordam dos feitos de Elias. E o Eliseu era discípulo de Elias. Os feitos extraordinários desses 2 homens de Deus transformavam o seu fácil raciocínio. Ele conseguia seguir. Não encontrava meios de negar os feitos desses profetas. Porque, além de serem evidentes na história, eram contados pelos sacerdotes em suas mais elevadas pregações, ao mostrarem o poder de Deus diante dos seres humanos. Então, os profetas sempre já vinham anunciando a chegada do divino mensageiro, que é Jesus. E Tomé relutava pensativo, mas acabava aceitando a realidade. Que Deus é o maior. Então, Eliseu foi discípulo de Elias, e sabemos que o profeta Elias foi João Batista, o precursor de Jesus, João Batista, o que veio preparar os seres humanos para a chegada do Divino Mestre. Então, João Batista, Elias reencarnado. Elias chamou Eliseu para acompanhá-lo nas terras, às margens do Rio Jordão, e, no final da existência já de Elias, ele entregou a capa para
Eliseu. E isso bastou para que ele entendesse a intenção de Elias de torná-lo discípulo. Capa é dizer, eu te entrego o que eu fiz, o que eu tudo os meus feitos aqui na terra, que eu te ensinei, que você estava junto comigo em todos os momentos. Então, era isso que Elias fez para Eliseu. Eliseu viu seu mestre em espírito subir radiante ao céu. Com semanas da ausência do seu guia, já carregava o manto herdado com a maior preciosidade da sua vida, e com ele realizou inúmeros fenômenos, porque ele já tinha um conhecimento. E com Elias, juntos, o Antigo Testamento, ainda ontem nós comentávamos nos estudos, ele é bem difícil de ser entendido e compreendido até hoje, né? Então, mas faz parte do Antigo Testamento, os profetas. Elias e Eliseu eram incontáveis as suas curas, e o povo os reconhecia como missionários da verdade. E Tomé, às margens do Jordão, não se esquecia daqueles dois homens. Sempre lhe vinha na mente dele. Após alguns dias, Tomé foi acometido de uma febre muito violenta, quando ele fora picado por um mosquito. O veneno agitou a sua vida física. Ardendo em febre, mas foi, no entanto, uma grande utilidade para ele, para Tomé. Em pleno delírio, ele falava com Eliseu. Chora, sorri, canta e conversa alto, assustando os seus familiares, porque ele estava se comunicando com Eliseu, mesmo em febre. Eliseu falava a Tomé de mente a mente, aproveitando a sensibilidade aguçada que a enfermidade despertara. E eis a mensagem registrada. Tomé, passaram-se anos e mais anos, e nós também passamos pela terra. Porém, ficou aquilo que fizemos, as boas obras, os feitos que foram para o bem, para ajudar essa humanidade que já estava no caminho difícil, no início, mas eles estavam aí, na Terra, como encarnados. O bem nunca é destruído. Elias fala. Agarraste-te aos nossos feitos e simpatizaste com a nossa conduta, procurando talvez a resposta para tuas indagações mais íntimas. Ele ainda se perguntava, mas será que é certo? Será que é errado o que eu estou fazendo? Mas o que temos a dizer para as tuas indagações é que ninguém morre. Era essa a preocupação dele. Morreu, acabou. Tu vê que já desde
No Antigo Testamento já foi comentado aqui também que já falavam da reencarnação. E aqui prova que o Espírito é eterno e que nós todos já tivemos outras vidas, ou talvez uma vida só, mas pelos feitos de cada um e pela vida que a gente devemos ter já mais do que uma só. Continuamos, vejam só, continuamos na mesma sequência de trabalhos para fazer conhecida a verdade. Isso Eliseu falando sobre ele e Elias. Eles continuaram trabalhando no mundo espiritual. Como nós também, não vai modificar muita coisa. Morreu, pronto, vou para qualquer lugar, vou ficar vagando. Não, nós vamos ser atraídos para o lugar onde nós tivermos o mérito. Para onde nós construímos a nossa casa espiritual. Pode ser numa colônia, pode ser em qualquer lugar do espaço, mas que seja um mundo ou na crosta da Terra, né? Porque primeiro nós vamos passar por ali. Primeiro nós vamos passar pelo umbral. Para depois nós ir adiante. Seria bom ouvires igualmente a palavra de Elias. No entanto, força maior impede que ouças. E eu falarei por nós dois, para conscientizar-te sobre o que deves fazer na hora exata do teu trabalho maior na terra. Então, ele já estava preparando Tomé, que ia ser um apóstolo de Jesus. Tomé ouvia nitidamente o profeta, com os olhos arregalados, mesmo ardendo em febre. E Elias continua: meu filho, Eliseu, meu filho, a tua vinda ao mundo está marcada por uma missão de grande importância junto à luz que se encontra no caminho que vais percorrer. Nós te pedimos confiança absoluta no que abraçastes antes de entrares na carne. Veja, aqui está os nossos propósitos feitos e o que nós viemos, cada um teve o seu preparo na espiritualidade para voltar ao planeta Terra ou a outros mundos que existem, outros mundos, milhares de mundos habitados. Amaina a tua dúvida acerca de muitos fatos e serve de coração para o chamado de Deus. Os prodígios que realizamos no mundo fazem com que você procure as causas no céu. E te digo que diante daquele a quem vai servir como discípulo, tais milagres não são nada. Veja a grandiosidade desses profetas em já estar alertando, aconselhando, porque já eram espíritos mais evoluídos do que Tomé, e nós também temos os nossos mentores,
que estão sempre a nos vigiar, para nós não sair do caminho reto, sair do caminho correto. Conhecerás o Messias pelos feitos incomparáveis. Ao ouvires a sua voz de pastor, sentirás a verdade no coração e acompanhá-lo-ás em toda a sua jornada pelo planeta. Sabemos que sua estrutura espiritual mostra algumas fraquezas, referente à dificuldade de perdoar. Aqui entra o perdão. E Tomé também tinha dificuldade, assim como todos nós. Acho que não tem ninguém aqui presente que perdoa assim, mas do fundo do coração. Ainda temos muita dificuldade nessa parte. Então fala do perdão aqui, contudo, se persistires na amplidão daquele que há de te chamar pelo seu rebanho, com o tempo, juntamente com o teu esforço, preparar-te-á para que a confiança se alie com a tua razão e o esquecimento de todas as ofensas não tardará a sair dos teus lábios, partindo do centro da tua consciência. Então, isso aqui fala para nós também. Como que nós devemos agir, nos esforçar, nos preparar, nos confiar. Essa fala não é só para Tomé, é principalmente para nós. Nós estamos te seguindo no plano espiritual e vamos trabalhar juntos pelo comando daquele que haveria de vir e que já se encontra no seu posto de partida, para a disseminação das verdades e para a vivência dos preceitos por ele anunciados. Somos multidões de espíritos às suas ordens, as ordens de Jesus. Pensaste muito em ter um manto, como o de Elias e Eliseu. O teu terá que ser tecido por ti mesmo, com as linhas da virtude. Esse será sempre teu, e com ele te agasalhará de todos os problemas que encontrares nos labores de cada dia. E tem uma eterna mensagem que incentivou Tomé e também deve estar em nós. Ainda e sempre, o Evangelho do Senhor é a mensagem eterna da verdade, senda de paz e de felicidade, na luz das luzes do Consolador. Nos caminhos da lágrima e da dor, ante os desfiladeiros da impiedade, não sabe o coração da humanidade beber dessa água límpida do amor. Ainda não conhecemos verdadeiramente o amor. Nós temos amor pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos animais, mas o amor de Jesus, o amor de Deus, estamos longe ainda de sentir, mas estamos nos direcionando. Os túmulos falam pela estrada,
Em toda parte fulge uma alvorada. Que o roteiro dos céus nos reconduz. Nos reconduz, quer dizer, nós já estivemos, ficamos para trás, mas temos o Evangelho para nos reconduzir a Deus, ao nosso Pai. O Evangelho, na luz do Espiritismo, é a escada vencendo o abismo, trazendo ao mundo o Verbo de Jesus. Através dessa mensagem eterna, que é o Evangelho. Que foi falado para Tomé e também para nós. Tomé, mesmo em delírio, sente uma mão passar em sua cabeça e um vigor penetrar no espírito. As últimas palavras ressoavam em sua acústica mental. Que Deus te abençoe, Tomé. Levanta-te e cuida da tua vida, sem nunca esqueceres que deves ser chamado pelo Cristo e obedecer ao seu comando. Aqui nos fala que também nós temos que acordar, não ficar adormecidos, acordar para Deus, para Jesus, atender aos desígnios de Deus, procurando em nós fazer o possível que nós pudermos pelo nosso próximo, pelo nosso irmão que mais sofre. Que seja, através da prece, iluminada, forte, fervorosa, onde tantos que estão tristes não têm forças. Mas a nossa força, a nossa prece, sim. Essa vai chegar até cada um. Fazendo um gancho sobre a verdade que antecede ao amor, que assim como João Batista, Elias reencarnado, fora o precursor de Jesus, podemos dizer que o Espiritismo é a revelação da verdade que antecede o mundo regenerado. Nós estamos no caminho com a doutrina espírita para entender e compreender com mais clareza como que vai ser esse mundo regenerado. Que será regenerado pelo amor. No futuro, no porvir. Mas vai ser, um dia vai ser. E que nós estejamos lá, habitando esse mundo regenerado. Como espírito reencarnado, já cumprindo com o que tivermos feito, talvez, não sei quantas vezes vamos voltar para a Terra, ainda como um mundo provas e expiações, mas também com a esperança e com a fé de estar vivendo neste mundo regenerado. João Batista, 1908, diz: Deus assim dizer, meus filhos na terra, sempre eu vos esclareci e iluminei pelas bocas dos profetas, desde Moisés até Elias,
desde Elias até João Batista, e de João Batista até o meu amado Filho, o vosso governador, o vosso Redentor, Jesus. E falando através dos apóstolos à humanidade inteira, Jesus promete enviar o Espírito Consolador, que é a doutrina espírita, que já chegou, que está aqui, e que nós todos vamos nos esforçar cada vez mais para que ela se dissemine por toda a terra. Que ainda existem muitos lugares sem o conhecimento do nosso Mestre Jesus. Tomé estremece, olha para todos os presentes, chama um, chama outro, volta a si e começa a melhorar. Pede alimento, bebe água, é forçado a aceitar um xarope das mãos dos seus companheiros e começa a se lembrar, se assim podemos dizer, do sonho que a enfermidade lhe proporcionara, com os que o circundavam a cama, afirmando terem ouvido ele repetir os nomes de Elias e Eliseu. Com poucas horas já estava completamente curado da febre, disposto para o trabalho, lembrando-se das palavras do profeta bíblico. Tomé adentra ao casarão da igreja dos pescadores em companhia de Judas Iscariotes. E os dois homens tomam assento em lugar próximo ao Mestre. Por simples gesto do Nazareno, Judas levanta-se e ora com emoção. Tomé, aproveitando a sequência da prece, encara Jesus, recebendo em troca um sorriso de aprovação. E fala com humildade: Mestre, o que podes me dizer acerca do perdão? Qual o benefício que ele traz para nós e para todos? Acomoda-te em seu lugar, ao lado de Judas, o comandante em chefe das forças espirituais da terra, inicia a sua resposta. Meu filho, tu tocastes em uma sensibilidade da lei. A lei divina, a lei do perdão. Tocaste em um assunto que por natureza é divino e por necessidade se faz humano. O ser humano é que tem que perdoar. Eu preciso perdoar para eu ser perdoado. Tu tocaste, Tomé, em um ponto-chave, com a qual abrirás muitas portas, para que possas entender os segredos da felicidade. Graças te damos por esse interesse em conhecer o perdão e suas profícuas ações de espírito para espírito. O perdão, quando ele é desconhecido pelos seres humanos, ele começa a dar sinal pelos lábios,
Então, eu tenho umas frases aqui de Emmanuel, que nos diz: todos nós bebemos com um vaso quebrado na fonte da felicidade. E quando chega aos nossos lábios, já quase não traz nada. Nós bebemos do vaso quebrado. E isso quer dizer sobre o que nós trazemos dentro do nosso vaso interno, no nosso coração. Será que são as virtudes? Ou os vícios e as imperfeições? Cabe-nos esquecer todo o mal, na consideração dos próprios males que nós já praticamos. Não tem como voltar atrás, mas aproveitando todos os momentos da nossa experiência aqui na Terra, para que no tempo exato engrandecer a bondade. Porque o Pai desculpa os seus filhos. Deus desculpa-nos. Isso no ensejo de nos corrigirmos e de ter o perdão como uma possibilidade de nós trabalhar no resgate dessas nossas próprias faltas. E é a luz do arrependimento que nos clareia essa estrada da vida. Porque a justiça, veja só, a justiça funciona até que o amor tome conta do nosso coração. Grande Manuel. E Jesus continua a sua fala sobre o perdão. Depois, com o tempo, suas raízes espirituais vão se aprofundando e estimulando o coração. O perdão verdadeiro, meu filho, é aquele que esquece os erros cometidos contra si. O mais verdadeiro ainda é aquele que não existe. Porque somente podes perdoar se fores ofendido. E não é uma verdade? Quando chegares ao tempo de não te ofenderes, para que o perdão? Então, se chegar ao tempo que eu não me ofendo com nada, não existe perdão. Mas é bom que comeces do início, para que tu sintas o seu mais lindo benefício no correr do tempo, aproveitando o tempo, encontrando os meios e a alegria de perdoar, sem provocar ofensas, somente para ter o prazer depois de esquecê-las. Então, começar do início, perdoar o que tem que ser perdoado, mas é as nossas faltas. O outro vai ter esse entendimento que nós estamos tendo hoje sobre o perdão. É necessário muito cuidado na prática dos preceitos que nós trazemos a todos. O que nós falamos?
Aonde o fanatismo chega, a verdade não é vista. É indispensável que o bom senso seja uma defesa constante, uma vigilância permanente. Antes de falar, pense 10 vezes. O perdão desentulha todos os miasmas de que a mente, porventura, se tenha feito portador. O perdão irriga todos os canais do sistema nervoso que a invigilância se esqueceram de cuidar. Ficamos a Deus dará, que nem diz, não se preocupando com nada. Não é assim. O perdão dá vida ao coração porque purifica o sangue em toda a sua extensão. O perdão acelera o entusiasmo de viver e é forte motivo para a alegria perfeita. Se não experimentaste esta virtude, faça-a visível na tua vida. Se já experimentaste, procura melhorá-la. Tomé e Judas ficam inquietos, analisando o modo mais fácil de perdoar. Será que nós paramos já para pensar? Para nós temos tantas dificuldades que nos aparecem no nosso dia a dia, porque é o orgulho, o egoísmo que está ali, prontinho para aflorar. E Jesus, observando isso, que Judas e Tomé ficaram quietos, continua. Meus filhos, para todos nós, o perdão tem um alcance imensurável. Ele beneficia a quem perdoa, mas traz ensinamentos secretos a quem ofende, mostrando ao ofensor o valor da tolerância e o tesouro da harmonia. A pessoa violenta, seja por natureza, ou seja por perturbações espirituais, diante do perdão, se sentirá o clima benfazejo. Vai se sentir bem, porque ele vai perdoar, ele vai se sentir perdoado. Com a sequência do esquecimento, também das ofensas, vai compreendendo o valor do perdão e passa a envergonhar-se de si mesmo, procurando modificar as suas atitudes. Começa a fazer o certo e o bem e a mostrar o que faz aos outros. É a consciência empenhada em desculpar-se dos que os instintos inferiores inspiram. E é nesse drama de cada dia que o espírito vai se ajustando aos serviços da fraternidade. Porque em todos os lugares se exige, numa sociedade, a fraternidade. O cumprimento a um irmão, muitas vezes está ali jogado na rua. Ah, esse passou e me cumprimentou, me disse bom dia. Então eu não sou tão infeliz.
A caridade é a sua fuga e ela vai lhe ensinar o valor da gratidão e as bênçãos do amor. O perdão em silêncio é força irresistível. Transforma todo e qualquer caráter que esqueceu a grandeza da amizade, alterando gradativamente os caminhos em que a tolerância se faz presente e alimentando os esquecimentos de todas as ofensas. Aquele que não consegue perdoar, Tomé, se compara ao lenho seco, veja, em que o fogo se apoderou sem ser visto pelo lenhador. Quem não perdoa, divorcia-se da alegria, distancia-se da tranquilidade e se separa da harmonia espiritual, porque o coração, nesse pulsar, não tem condições de amar, nem a Deus, nem ao próximo, abeirando-se da infelicidade. Portanto, começa hoje o teu trabalho pela tua paz e não percas tempo, porque o tempo é ouro divino em nossas mãos. Não é preciso falar muita coisa ao teu coração, já que existem milhares de vozes com recursos especiais para me ajudar a fazer-te compreender os deveres assumidos diante de Deus. Milhares de vozes que ajudam Jesus. Tomé pensa, põe a mão no ombro de Judas e sai em busca do repouso. Então, nós hoje, ao sairmos daqui, buscando o repouso em nossos lares, meditemos sobre o perdão, pensando no dia em que ele não precisará mais existir, porque não haverá ofensores e nem ofendidos. Que o perdão do Mestre Jesus prolifere em todos nós. E assim seja. Que assim seja.